Pra mim, política é servir primeiro a Deus, depois ao povo de Sergipe. Eu até brinco, né? É tantos anos da família Valadares na política, você rapaz, é uma oligarquia terrível, esse negócio tem que acabar. Eu não era nem baixo clero, eu era baixíssimo clero. É um voto que eu não sei quem votou em mim, é um voto solto, espontâneo, e pra mim essa é a verdadeira democracia. O fenômeno que aconteceu com o Valmir de Francisquinho não era pra Valmir de Francisquinho, era pra Alessandro Vieira. As minhas pautas não tramitaram na Assembleia. O que Lula fizer pro Brasil, ele não vai precisar se justificar. Olha o que eu estou dizendo. Eu entrei na política pelas mãos de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Casa de Sopapo, seu podcast de política e sobre política, produzido pela Sete Comunicação Estratégica. Claro, a Sete é a empresa de assessoria de imprensa, media training e capacitação. Quer estar bem treinado, bem posicionado na mídia? É só falar com a Sete. Eu sou Kátia Santana e neste episódio do Casa de Sopapo a gente vai conversar com o Rodrigo Valadares. Na última eleição, ele foi eleito deputado federal. Rodrigo é formado em Direito e trabalhou na pasta de atração de indústrias e investimento para Pernambuco. Além disso, foi assessor do ministro das Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho, à época do governo do ex-presidente Michel Temer. Rodrigo, muito obrigada por topar participar desse Casa de Sopapo. Prometo dar pouco sopapo, tá? E conversar mais sobre política para que as pessoas compreendam um pouco mais o que é essa política, né? Como é que ela acontece no dia a dia das pessoas de forma não nociva, como a gente está acostumado a ver, mas de forma mais, de fato, essencialmente política, que é a política do bem servir à coletividade. Seja muito bem-vindo. Olá, Kátia, obrigado pelo convite. Quero agradecer aqui também a André, que está fazendo a operação aqui da mesa de som e áudio. É um prazer muito grande estar aqui nesse bate-papo, nesse podcast Casa de Sopapo. Espero tomar poucos sopapos hoje, mas é um prazer muito grande estar aqui e que seja uma entrevista, um podcast abençoado, que leve essa informação, né, desmistificando um pouco o que é política, tirando um pouco daquele, né, senso comum, que muitas vezes é criado pelos próprios políticos, que se envolvem em tantas coisas erradas, mas que a gente possa, né, realmente, né, levar essa informação do que é a política desmistificada. Eu quero começar perguntando para você. Você vem de uma família política. O seu pai foi deputado estadual, foi deputado federal, o saudoso Pedrinho Valadares, para quem não conhece. Na verdade, só federal. Só federal, desculpa. Só federal. É, verdade. Vem de uma família política aí por parte dos Valadares, lá de Simão Dias. O que é política para Rodrigo? Eu até brinco, né? É tantos anos da família Valadares na política, você rapaz, é uma oligarquia terrível. Esse negócio tem que acabar. Na época dos coronéis acabou. Mas é uma família, né, realmente muito tradicional na política, tem muita história na política, muito serviço prestado aqui na política de Sergipe. Kátia, se for fazer assim, uma retrospectiva, a política na família Valadares começou com Pedro Valadares, meu bisavô. E talvez tenha sido na década de 40 ou 50. Então, se a gente for analisar, e hoje eu, né, o bisneto, eu nem cheguei a conhecer o meu bisavô, nem meu pai sequer conheceu o avô dele. Meu pai é Pedro Almeida Valadares Neto, é o mesmo nome. E hoje tem mais um Valadares, que sou eu na política. São, sei lá, quase 80 anos. Né? Então, já, se continuarmos, vai fazer 100 anos aqui na política de Sergipe. Para você? Olha, a política, eu acho que você fez uma boa introdução na fala. É o bem servir, é saber servir as pessoas. Para mim é uma missão divina. Eu entrei na política pelas mãos de Deus. Diferente do que aconteceu com quase todos da minha família, que sempre alguém foi que colocou algum outro Valadares na política, sem demérito nenhum. Até porque meu pai também foi assim. Meu pai foi colocado pelo ex-senador Valadares, o governador Valadares foi, né, o maior nome da família Valadares na política aqui de Sergipe. E eu já tive uma trajetória um pouco diferente. Porque você rompeu esse ciclo com a família, não foi politicamente falando? Na verdade, quando eu entro na política aqui em 2016, na presidência do PTB, a família Valadares já estava estabelecida com os seus candidatos. Sim. Então, quando eu vim candidato a deputado estadual em 2018, a família Valadares já tinha um candidato que era Luciano Pimentel, que já estava no partido deles. Então, assim, algo natural. Não posso também chegar e já querer sentar na janela. E já querer sentar na janela. Então, eu fiz uma caminhada, né, independente, foi a minha linha de atuação. Graças a Deus, ganhei a primeira eleição, né, o Sergipe acompanhou, foi por 2 votos na última urna, foi aí que eu, né, realmente Deus se revelou pra mim, onde eu tive, né, a 100% de certeza que foi Deus que me colocou na política, diferente do que aconteceu com todos na minha família. Você e Varda Lotérica, a urna Varda Lotérica ganhava, na segunda você ganhava. Era isso aí. Era uma troca. Eu lembro pra nós que estávamos acompanhando, era bem... Imagina pra mim. Eram microinfartos a cada segunda. Era, e assim, na última urna, cara, quando faltava apenas uma urna pra abrir, eu perdia por 7 votos. E essa urna demorou 40 minutos pra chegar, então assim, ninguém
sabia onde estavam essas urnas, o que tinha acontecido, por que estava demorando tanto. E quando abre essa última urna, que eu perdia por 7 votos, eu venço por 2 votos de diferença. Então, eu tenho 9 votos na última urna e venço por 2 votos. É uma impossibilidade matemática. Porque você imagina que tinha cidades, eu tinha 2 votos, ou 3 votos, ou 4 votos. Uma eleição de deputado estadual é uma eleição muito... em poucos municípios, né? Então, por exemplo, nesse município de Riachão, que foi a última urna, eu tive 114 votos. Só nessa última foram 9 votos. Então, realmente, foi algo, assim, surpreendente. Foi um milagre de Deus, eu identifico um milagre. Então, volto a dizer, pra mim, política é servir primeiro a Deus, depois ao povo de Sergipe. A gente sabe que a política, durante muitos anos, e continua sendo muito maculada por políticos que a responsabilidade não é da mídia que divulga, a responsabilidade não é do eleitor que se revolta, a responsabilidade é do político que faz besteira. Tudo o que acontece, o pós é reflexo. Se hoje a sociedade é extremamente descredibilizada com a política, descrente com a política, a culpa não é da sociedade, Sim. a culpa não é da mídia que divulga os escândalos, a culpa é dos políticos que se envolveram em tanta coisa errada. Então, eu entendo que a nossa missão na política é trazer realmente essa política diferente, essa política boa, uma política que está acontecendo no Brasil todo. Se você vê quantos líderes jovens, né, pessoas que vêm rompendo com o sistema político nos seus estados, estão acontecendo. A gente tem aqui do lado o JHC, prefeito de Maceió, conseguiu romper, eu acho que um dos estados mais difíceis de fazer política é Alagoas. E ele conseguiu romper com isso e estabeleceu uma nova lidança. E eu acho que aqui em Sergipe também não vai ser diferente, né, desse sentido que eu vejo. Você está com que idade? 33. Homem pode dizer idade, né? Pode dizer, 33. Super, é um dos mais jovens também do Congresso, dessa nova formação da Câmara, né? Aliás... Eu acho que aqui do estado, Ícaro deve ser mais novo e Andra. Tem uma geração nova agora, né? Uma geração nova. Ícaro, que é o filho do Valmir Francisquinho, é o mais novo do Brasil. Do Brasil, 26 anos, parece. Não, 23 acho que é 21, se eu não me engano. E Andra que tem 26. Imagina, 21 anos. É uma... Deputado federal, a responsabilidade. Né? E tomara que se revele, que faça a devida política, né? É verdade. Agora, eu quero perguntar o seguinte, você é super jovem, está saindo de mandato de deputado estadual, melhor, saiu do deputado estadual agora, e você vai para a Câmara Federal. Não foi fácil também esse processo. E ainda mais com esse perfil conservador. Você é muito jovem, com um perfil muito conservador e defendendo claramente, assim, com todas as letras, o governo de Bolsonaro. Que para muitos foi uma tragédia, foi um negacionista, foi um genocida, enfim. Tem inúmeros outros adjetivos que você bem conhece e deve ter vivido isso na pele. Como é que é assumir essa postura, vestir essa camisa, pegar essa bandeira e carregar, e fazer uma campanha e sair vitorioso? Para mim é uma honra, um orgulho muito grande, né? Defender o presidente Bolsonaro, para mim é um motivo de muito orgulho. Defender um presidente correto, honesto, muito bem intencionado, que, Kátia, realmente as pessoas veem o presidente na televisão e tem, assim, a curiosidade na rede social de saber como é que ele é na vida pessoal. Já tive em 3 ou 4 oportunidades com ele em reuniões muito fechadas, na casa dele ou no palácio, e ele é exatamente daquele jeito. É uma pessoa muito bem intencionada, que tem um coração voltado para o Brasil, muito patriota, que tem realmente as melhores intenções para o país, e infelizmente um grande sistema se voltou contra ele. Por que esse sistema se voltou contra ele? Porque todas aquelas regalias que esse sistema tinha foram cortadas. Se você vê a FEBRABAN, né, a Federação dos Bancos, né, que financia grande parte da mídia no Brasil, da grande mídia no Brasil, das grandes empresas no Brasil, a FEBRABAN apoiou abertamente o candidato Lula. Mas por que a FEBRABAN fez isso? Porque Bolsonaro fez algo muito bom para a população, que foi o Pix. Sim. Ou quem aqui quer voltar aquele tempo que você tinha que pagar DOC, TED e ir na Caixa Econômica, enfrentar lá 1 hora, 2 horas de fila para fazer uma simples transferência. Mas isso tirou bilhões dos bancos. Quando o Bolsonaro para denunciar daquele jeito que os governos faziam na Globo, nas outras emissoras, tirou bilhões dessas emissoras. Por isso esses ataques descabidos. Você é um presidente genocida, a pessoa é banalizar o que é um genocídio. É banalizar o que aconteceu, né, na Armênia, banalizar o que aconteceu na Ucrânia, na Rússia Soviética, em Cuba. Ali foram verdadeiros genocídios. Você exterminar uma população, é você deliberadamente fazer isso. É uma loucura. Agora, é o jeito que a esquerda sempre atuou. Né? Então, o que deu errado no governo Bolsonaro, considerando essa figura ética, bem intencionada do Brasil, o que deu errado? O que deu errado? E que a população não compreendeu, porque o voto é da população. Eu digo que o Brasil está muito dividido. Nós tivemos uma eleição que foi 50-50. 50-50. 49,1 contra 50,9. O Brasil está dividido. O que é que eu acredito que deu essa diferença? Primeiro, o mundo ocidental, não as potências orientais como Rússia e China, o mundo ocidental está dividido. Dentro das nações existe uma divisão em todas as nações. Nos Estados Unidos, na Argentina, tudo é 50-50 praticamente. Na Colômbia. Sim. Então, a direita e a esquerda ganham com leves vantagens. Na Itália, agora a direita ganhou. Em outros países, a esquerda ganhou. Então, existe primeiro essa divisão. O que é que faz saber se vai virar para um lado ou para o outro? Bolsonaro foi atacado durante todo o seu mandato de maneira muito injusta por todo um sistema que ele não sucumbiu. Então, né, dizia que Bolsonaro tirava
a harmonia entre os poderes. Qual era essa harmonia? A harmonia era a propina que existia, deslavada, os esquemas de corrupção de maneira escancarada para a sociedade. Essa harmonia, ela existia por uma questão de... Porque estava todo mundo jogando aquele mesmo jogo. E se você observar, por exemplo, na Lava Jato... Havia uma relação de corrupção nos poderes, é isso que você quer dizer? Inclusive entre a situação e oposição. Se você observar a Lava Jato, o PSDB estava tão envolvido que era a oposição tradicional do Brasil. Assim, o Brasil, naquela eleição de Aécio, quem era de direita foi todo mundo abraçar Aécio. Então, o próprio PSDB estava envolvido. Aécio Neves, Sérgio Guerra, o ex-presidente nacional do PSDB. Então, a harmonia entre os poderes era tanto porque roubava todo mundo. Roubava todo mundo. E Bolsonaro acabou com isso. Então, ele acabou com essa harmonia. A campanha de Bolsonaro é uma campanha popular das pessoas. Eu fiz essa campanha, estávamos aqui. E é engraçado que muitas vezes diz, Sergipe nunca vai ter espaço para a direita, não tem espaço para a direita. Eu consegui me eleger pelos votos do presidente Bolsonaro. Nós conseguimos eleger nosso estadual Luizão Donald Trump pelos votos do presidente Bolsonaro. 2 políticos que não tinha quem apostasse um para ganhar 1 milhão, que a gente ganharia, que a gente furaria essa bolha. Sim. Quantos deputados estaduais foram candidatos com apoios fortes de prefeituras ou de outros poderes ou de pessoas que já estavam no mandato, e vem o Luizão e consegue entrar entre os grandes. Chega Rodrigo Valadares e eu consigo entrar entre os 8, a federal, rompendo essa bolha. Quando você fala romper bolha, tem uma coisa aí que é muito, infelizmente, muito comum, que é a compra de voto. A gente sabe que muitos políticos se mantêm, não porque tem voto, tem simpatia, tem trabalho prestado, mas porque compra voto e compra descaradamente. A grande maioria, né? Como é que funciona isso na sua cabeça e qual é a sua relação com esse processo? Olha, porque quem parte para isso são pessoas que estão dentro das estruturas de poder aqui do Estado. Né? Claro que a gente não vai cometer a irresponsabilidade e leviandade de estar apontando nomes. Mas você vê, às vezes acontece políticos que não têm absolutamente nenhum trabalho prestado, não tem absolutamente nenhuma comunicação, ninguém nem sabe nem de onde veio e aparece com grandes votações. Né? E a gente questiona, eu estou aqui na Assembleia, né? Uma oposição combativa, gosto ou não gosto de Rodrigo, acho que dificilmente alguém do mundo político nunca ouviu falar de mim. E tem políticos que a gente realmente não ouve falar durante 4 anos e aparece com grandes votações em cidades muitas vezes que nunca foram. Então a gente sabe que isso aí são operações de compra de liderança ou compra de votos. Né? E às vezes uma coisa está atrelada à outra. E aí tem o outro lado. E eu gosto muito de dizer isso, posso me alongar um pouquinho na resposta, porque eu recentemente recebi um prêmio de maior surpresa política do ano, do portal Alô Sergipe. E eu tenho certeza que para o mundo político a nossa eleição foi uma grande surpresa. Eu não tive absolutamente... Para você não, né? Eu vou contar isso já. Para mim também foi. Eu não tive nenhum prefeito me apoiando, eu não tive nenhum vice-prefeito me apoiando, tive apenas 7 amigos vereadores no estado que me apoiaram. Dificilmente alguém candidato a deputado federal vem com uma estrutura tão pequena para a disputa. E nós vencemos, nós provamos que é possível sim ganhar uma eleição sem compra de votos, sem estar num sistema tradicional. Claro, nós somos uma vaga entre os 8. As 8 vagas não estou dizendo que compraram votos. Sim. Eu estou dizendo que estavam dentro de sistemas políticos. Ou seja, ou eram candidatos à reeleição, ou eram candidatos do governador, ou eram apoiados por grandes prefeitos. Ou seja, estavam dentro, né? Eu não. Mas mostra para o jovem que tem a vontade que é possível. Agora, é difícil, é. Das 8 vagas, nós conseguimos apenas uma 100% ideológica. 100% dentro de um voto solto, livre, espontâneo, não sei nem quem votou em mim. Então, por exemplo, estava pegando um voo agora, voltando do Rio de Janeiro para Aracaju, sentaram 2 pessoas do meu lado, eu não sabia quem eram, as 2 tinham votado em mim. E assim vai, eu vou num casamento, aí chega as pessoas me param, eu vou na rua, as pessoas me param, então é um voto que eu não sei quem votou em mim, é um voto solto, espontâneo, e para mim essa é a verdadeira democracia, essa é a verdadeira política, onde você realmente sabe quem votou. Esse meu eleitor é um eleitor muito exigente, que acompanha o meu trabalho, diariamente fala conosco nas redes sociais, e eu acho que isso é certo. Diferente do que acontece, né? Falou em compra de votos, se você perguntar em muitos lugares quem foi que o eleitor votou, ele não vai se lembrar. Mas por que ele não se lembra? Porque ele realmente recebeu aquela colinha com alguma vantagem financeira para votar. Eu acho que, por um lado, vem piorando, mas por outro, vem melhorando. As redes sociais, a mídia independente, né? Eu acho que isso vem ajudando. Antigamente, você vê, já há 20 anos, qual era a possibilidade de você estar fazendo um podcast que nem esse, que vai ter grande alcance, fora dos veículos tradicionais? Zero. E hoje em dia, a gente consegue estar divulgando as nossas ideias sem ter que estar dentro do sistema dos veículos tradicionais. Então, espero que isso mude, as pessoas estão se tornando mais conscientes, acompanhando mais política, estão gostando mais de política. Se você ver, a gente saiu de uma Copa do Mundo e de um processo eleitoral. Eu não sou muito de futebol, mas eu não tenho dúvida que o Brasil se engajou muito mais na campanha eleitoral, independente do lado que torcia, do que na Copa do Mundo. Então, isso é bom. Rodrigo, você tem um perfil, eu conheci seu pai como deputado
tem um perfil muito mais apaziguado. Ficava brincando, até comentando isso com o André. O slogan de seu pai era Pedrinho Valadares, todo mundo fala bem. Né? Porque ele era muito paz e amor, muito gente boa, muito brincalhão, muito divertido. Você não, você tem um estilo mais duro, mais rude, de enfrentamento. O quanto isso comprometeu a sua relação com colegas no parlamento estadual e o quanto isso também comprometeu a sua relação no sentido de propor ações, iniciativas junto ao governo e conseguir aprová-las, conseguir executá-las. Em relação ao relacionamento com os colegas, eu acho que talvez no primeiro ano tenha tido algumas rusgas com o Francisco Roberto, mas hoje em dia não tem absolutamente nenhum comprometimento. É porque eu me dou muito bem com todos da situação. A gente trava os debates, são debates calorosos, mas existe o respeito e eu me dou muito bem com o Francisco Roberto, com o Zezinho Sobral, pessoas que nós temos realmente um vínculo de amizade muito legal. Agora, em relação à segunda pergunta, o que me comprometeu no governo, eu digo absolutamente tudo. As minhas pautas não tramitaram na Assembleia. Eu tenho, acho que, cerca de 100 projetos de lei, projetos bons, projetos que foram debatidos com a sociedade, foram criados junto com a sociedade, são projetos que verdadeiramente mudariam a cada estado de Sergipe, como, por exemplo, Prodese, é um programa amplo, baseado no que foi feito em Minas Gerais, em Pernambuco, para geração de emprego e renda, né? Casos de sucesso que aconteceram no governo Eduardo Campos, nos governos de Minas Gerais, foi formado naquela entidade Brasil Competitivo. Nós trouxemos esse programa aqui para Sergipe para reformular o PSDI, para dar isenção fiscal, diminuição de impostos, né? Trabalhar micro e pequena empresa, que é onde gera emprego, enfim, programa completo. E esse programa nunca tramitou, não tem um parecer, né? Nós temos quase 100 projetos de lei sem parecer nenhum. Ou seja, meus projetos estão todos engavetados. E isso realmente comprometeu muito. O que é que nós tínhamos como deputado estadual? Nós temos uma tribuna. Nós temos a nossa voz e a repercussão das nossas pautas, onde muitas vezes a gente só conseguia ter os avanços no embate. A gente só conseguia levar nossas ideias e conseguir barrar algumas atrocidades do governo no embate. Então, cada um tem sua história. Meu pai seguiu uma trajetória onde ele não precisou e não era do perfil dele tanta briga, tanta luta. Já a nossa trajetória foi uma trajetória diferente. E eu acho que é interessante isso. Cada um tem que também mostrar a sua linha, o seu perfil. Você tem que criar a sua história. Você não pode viver numa história... A sua personalidade, A sua personalidade. Perfeito. Então, essa foi minha história. Então, eu digo, em relação ao governo, bom, as minhas emendas, por exemplo, antes das eleições foram pagas apenas duas. Foi pagas apenas uma de 300 mil e uma de 36 mil, entre 1,5 milhão. Dos outros deputados, pelo menos 70% já tinham sido pagas antes da eleição. Então, das emendas parlamentares. Das emendas parlamentares. Que são recursos que vão para a população, para investimentos. Aí o governador não paga achando que vai prejudicar Rodrigo Valadares. Não me prejudicou. Eu venci as eleições, independente de ter emenda ou não. Prejudica, por exemplo, os 500 mil que nós colocamos em Simão Dias para que os velhinhos pudessem operar de catarata. Ia transformar a vida de muitas famílias. Pessoas estão há 15, 20 anos sem enxergar. Em 10 minutos numa cirurgia conseguem enxergar. Nós colocamos emenda para isso. Infelizmente não foram pagas. Nós colocamos emenda, por exemplo, que foi paga semana passada, mais uma só, mas ainda nem chegamos na metade, para aquisição de um trator para o município de Itapuranga, para prestar serviço, né, a famílias de baixíssima renda que não têm recurso para alugar um trator para fazer a sua roça. Sim. Então, nós colocamos diversas emendas, Cátia, né, emenda para associações filantrópicas que vão prestar serviço, né, de assistência social, de cesta básica, toda assistência social que não foram pagas. Então, se esse meu estilo de luta, isso me atrapalha na vida pública, na questão política, atrapalha muito. Se você ter ideia, eu não tive nenhum prefeito me apoiando. Mas por que eu não tive nenhum prefeito me apoiando? Porque todos os prefeitos estavam com o governo, os que não estavam com o governo estavam com o PT. Ninguém podia me apoiar. Eu conversava com várias lideranças, Rodrigo, eu queria muito lhe apoiar, tal, mas você sabe, isso é contra o governador não vai deixar, se eu lhe apoiar ele vai tirar tudo que eu tenho. Eu disse, não, meu irmão, então não quero lhe prejudicar. É um equívoco, essa coisa do tirar tudo que eu tenho, não é? E não tirou agora de Laércio? Né? É escancarado. Então, o negócio é isso que eu digo, é escancarado. E isso não é crítica ao governo Belivaldo, é importante que se diga, não é? A todos. Um vício. É todos. É vício de estrutura de isso poder, aí pode ser Belivaldo, Jackson, Deda, todos foram assim. Não é em Sergipe apenas, é no Brasil. Não, infelizmente, aí volta a dizer do governo federal, nós temos feito muitos avanços com o presidente Bolsonaro em relação, por exemplo, a essas nomeações de secretários e ministros, porque eram secretários técnicos, desvinculados do mundo político. Então podia mudar a política, os ministros e secretários iriam continuar porque eram pessoas técnicas. Aí já, aqui em Sergipe, a pessoa pode ser técnica, mas tem o padrinho político por trás que está indicando. E agora Lula, que escancarou mesmo, perdeu o respeito. Não perdeu o respeito. O que Lula fizer pro Brasil, ele não vai precisar se justificar. Olha o que eu estou dizendo. Se estourar escândalo de corrupção, se estourar escândalo de coisa errada, ele não vai precisar se justificar pro Brasil, porque já apareceu tudo isso e ele foi descondenado e foi eleito, então ele não precisa se justificar. Então, infelizmente, ele já perdeu o respeito. Então, coloca, por exemplo, agora você volta com todo aquele mundo político de volta pros cargos que são mais sensíveis pro país. Coloca um Haddad na economia, que tem entrevista dele, eu botei na minha rede social, ele dizendo que não sabe de economia, fez 2 matérias e as 2 ele teve que colar para passar. Esse vai ser o ministro
da economia do Brasil, a maior pasta do nosso país. Câmara Federal, 513 deputados. Se vacilar, é mais um na casa. Qual é o perfil do Rodrigo na Câmara Federal para não ser mais um do baixo clero lá que ninguém sabe que existe? Tem que orar muito, viu? Porque tem que orar muito para Deus, né, dar direção, colocar a gente no caminho que ele deseja. Eu me lembro, a última vez que eu voltei de Brasília, eu cheguei pra minha esposa assim, eu disse, Moana, é uma selva ali, viu? É uma selva. A pessoa é 513 pra... Olha, aqui na Assembleia são 24, eu era baixíssimo clero. Eu não era nem baixo clero, eu era baixíssimo clero. Eu passei, Cátia, aqui 2 anos, nem de comissão eu participava, porque nenhum dos blocos me aceitava. Imagina, eu fui expulso da oposição, né? Sim. Da oposição de Alessandro Vieira. Ele mandou os deputados me expulsaram. Eu não pude ir pro bloco da situação. E o bloco independente, eu liguei umas 32 vezes pra Thales, mas acho que ele não viu o telefone e também não me aceitou. Thales de Valmir? Thales de Valmir, que ele era o líder do bloco, também não me aceitou. Restado, eu fiquei 2 anos sem nem participar de comissão aqui na Assembleia. Eu não participava, porque eu não tinha bloco partidário pra participar. E, assim, Brasília são 513. Claro que tem uma boa base aí, né? Brasília tem uma boa base aqui de bolsonaristas. Era, porque aqui eu era sozinho, né? Sim, então você acredita que é possível quebrar Eu acredito que é possível. Essa porta aí? Eu acredito que é possível. Entrar e se sobressair? Eu acredito que sim. Eu tô num partido muito forte, graças a Deus, União Brasil é o terceiro meu partido. Essa é outra pergunta. Eu me dou muito bem com o líder, eu, Marco, também com a presidência nacional. Pedimos para que, se fosse possível, ele nos colocasse em comissões importantes, onde temas importantes serão discutidos. Se for possível estar na CCJ, eu agradeceria demais, porque eu acho que é ali onde acontecem os debates. Então eu acho que na Câmara, por incrível que pareça, apesar de serem mais, eu acho que, se Deus abençoar, se for da vontade de Deus, eu acho que a gente vai conseguir realmente estar numa posição de mais destaque para poder contribuir mais com o estado de Sergipe. É o que eu vou dizer, aqui eu era sozinho, eu era contra o governo, lá você contra também, mas diferente do que acontece na Assembleia, a Câmara Federal tem a sua força. Você vê muito pouca preocupação, Cátia, eu digo isso aí tranquilamente, dos deputados em quem vai ser o governo. Se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro. A grande maioria não tem essa preocupação. Sim. Se vai ter um cargo no Ministério, não tem essa preocupação, porque a Câmara tem sua independência. Já que na Assembleia eu vejo os caras meio que doido. Aliás, eu fico brincando, né? Eu vi dia desse do Pablo Marçal, que você deve conhecer muito, Sim. né? Que é deputado federal, eleito por São Paulo. Mas na verdade eu acho que tiraram parece que vai assumir vai ser outro. Mas vai ser inclusive do PT. Eu vi que ele tinha Ele conseguiu ganhar? Eu vi que não ele vi tinha não. conseguido. Não Bom, vi não. mas ele disse o seguinte, eu não quero ser deputado, eu quero ser presidente da Câmara, que é quem manda no Brasil. Não, zero. É a sua Claro que não. É sonho dele. Óbvio, Eu tenho que absorver direito o Pablo, porque assim, ele é cristão que nem eu sou cristão, mas ele faz algumas coisas que eu fico meio pé atrás. Eu preciso conhecer ele melhor pra eu ter ele até é impensado. Ele vai agindo emocionalmente. Tem algumas coisas ali que eu vejo que não... Só se a Bíblia dele estiver diferente da minha, mas enfim. Mas não conheço pessoalmente, nem acompanho muito o trabalho dele, né? Sim. Ele tem um quê de empreendedor muito forte, né? Tem um chibilhão de empresas aí funcionando no Brasil, no mundo, aliás, não é só Brasil, no mundo, e vem com essa expectativa de ser presidente da Câmara para poder mandar no Brasil. Eu vi a fala dele, vou mandar no Brasil, não quero ser deputado, quero ser presidente da Câmara. Claro que a coisa não funciona dessa zero. forma. Claro. União Brasil, você está no União Brasil, que está aí se movendo aí para um centrão, uma coisa desse tipo. O que é que você vai fazer? Você vai manter? Não, União Brasil, assim, eu não vou nem dizer se movendo. União Brasil é um partido de centro. Eu sou de direita, eu sou de bem direita. Sim. Mas a grande maioria dos deputados eleitos pela União Brasil, tem alguns de esquerda, muito pouco. A grande maioria se elegeu na pauta anti-PT, mas a grande maioria é de centro, são políticos tradicionais. O União Brasil é um partido eminentemente de centro, um partido que talvez tenha uma estratégia de ocupar mais ou menos a posição que o MDB ocupou. Agora, claro que dentro do partido é o que a gente falou até na última reunião da bancada, né? Eu estou muito satisfeito do meu partido. Claro que divergências vão ter, como você tem dentro de casa, imagina um partido. Mas o que a gente vê no União Brasil, até na última reunião a gente brincou que antes nós éramos um amontoado de pessoas que estavam ali buscando cada um o seu sonho de ter o seu mandato. E hoje, graças a Deus, ali na bancada todos conquistaram o seu mandato. Agora temos que dar uma cara de partido. Qual vai ser essa cara que vai ser construída do partido? Primeiro que o partido é uma fusão recente de 2 partidos. O PSL, que era um partido da NIC, depois virou o maior partido do Brasil, através do presidente Bolsonaro, e o Democratas, que é um partido, né, muito importante da história do Brasil, que veio desde o PFL, né, desde a redemocratização. Então, primeiro vai ter que dar essa cara. O perfil dos parlamentares lá vai dar essa cara, a gente vai ver como é que a União vai se comportar. Eu acho que a União, na minha avaliação, é um partido de centro, com tendência a centro-direita. Aliás, pesquisa continua sendo um problema no Brasil. Rapaz, esse negócio é um crime, isso aí tinha que acabar, porque assim, deveria ter pesquisa apenas de consumo interno, ou então que os institutos fossem responsabilizados por essas coisas que fazem. A gente viu o Ibope, historicamente... Kátia, como é que você pega uma pesquisa, eu tinha um mês antes da eleição,
eu peguei várias pesquisas, não foi nenhuma nem duas não, foram umas 7 ou 8, que eu era o último para deputado federal, o último, mas não era o último dentro dos 8 não, era o último dentro de 70. Todo o universo. Rapaz, eu lhe mostro essas pesquisas. Tem uma pessoa até que sempre comenta minha foto, chamada Dorinha do Queijo, não sabia nem quem era. Dorinha do Queijo tinha 3 vezes mais intenção de voto que eu, sendo que eu era deputado estadual, tinha sido candidato a prefeito de Aracaju e botava em último. Olha, saiu do Sinforme, gente. O Sinforme que era o maior, nada contra o Sinforme, né? Eu gosto muito de toda a equipe lá, mas eles têm que analisar essa metodologia, porque saiu o Instituto SM, que é o do Sinforme, né? Que o Sinforme sempre acertou na época de Bonfim e tal. Quero até mandar um abraço para Bonfim, para Alisson, que trabalha conosco hoje. Na semana saíram 2 pesquisas, colocando Fábio Henrique em 6º, era 7º, e eu em 23. Uma quinta-feira, antes, sem ser na quinta da semana, e outra na quarta, já da semana. Me colocando em 23 e colocando Fábio Henrique em 6º. Isso, claro, ainda bem que meu voto é um voto muito solto, entendeu? Então, assim... Mas para quem tem muita liderança... E não ideológico. Não, o meu voto é ideológico. Então, desculpe, o de Fábio não é tão ideológico, é uma coisa muito solta. Mas aí, veja, aí você bota uma pesquisa que eu estou em 23 e o meu concorrente da chapa, Fábio, em 6º. Aí quando esse mesmo instituto faz a pesquisa no sábado da eleição, divulga no sábado da eleição, aí me botam realmente na minha posição, que eu fui o quinto mais votado, né? Aí já botam, eu estava em 6º, 7º na pesquisa deles e já botaram o Fábio Henrique com 60% dos votos, que foi o que todas as últimas pesquisas mostravam. Agora, esse instituto fez isso, ele vai ser responsabilizado por isso? Não. Como o Ibope nunca foi. Nunca foi, sempre errou. Mudou de nome. PAIPEC e continua errando. E tá tudo certo. Não, aí saiu a gente teve uma eleição que a diferença foi 1 ponto percentual. Sim. Né? 1 ponto percentual. Sim. E saíam pesquisas na semana com 6, 8. Com até 20%. Meu Deus, isso é um crime. Na campanha estadual, nós tivemos aí Valmídio Francisquinho, eleito governador em termos de voto, né? Que no primeiro turno disse, ok, sou Bolsonaro, tô junto, mas no segundo turno mudou o perfil e foi apoiar Rogério. Qual é a sua avaliação? Olha, Cátia, eu acho que o Valmir ele não deveria ter feito isso, né? Na minha avaliação, ele não deveria ter feito isso. Eu acho que foi uma postura muito equivocada, porque, olha, eu conversei com o Valmir na quinta-feira, ele anunciou, acho que isso foi numa segunda, e na quinta-feira à noite eu conversei com ele. Acho que anunciou 10 dias depois da eleição. Na quinta-feira à noite eu falei com ele, eu disse, Valmir, rapaz, não faça isso, porque o seu eleitorado hoje, você bombou, a grande maioria do seu eleitorado é um eleitorado de direita, bolsonarista. Se você fizer isso, vai ser um tapa na cara da sociedade, todos os bolsonaristas. E ele fez, né? Ele analisou muito questão local. Claro que a gente não pode afastar o sentimento, ele se sentiu muito prejudicado por esse governo e tomou uma adesão muito baseada na emoção. Eu acho que foi muito ruim para Valmir. Eu até falei, olha, Valmir, vem eleição depois de prefeito, você é um cara que pode ser o prefeito de Aracaju, entendeu? Então, bom, ele tomou essa adesão, eu fui contra, me manifestei, falo mais uma vez, eu acho que não foi a adesão correta. Agora, o que mais choca a gente nesse processo, né, para mim não é nem esse apoio, né? Esse apoio foi um apoio muito errado que ele fez, mas o que mais choca é, Valmir ganharia essa eleição no primeiro turno, na minha avaliação. Se ele não tivesse inelegível, eu apoiei Valmir. E acreditava muito no projeto do Valmir. Ele ganharia no primeiro turno. Só que ele foi para a eleição estando inelegível com toda a oposição, né? Aí ele trabalhando essa questão dele estar inelegível, mesmo assim ainda venceu os votos no primeiro turno. Mas aí o que é que você explica? 10 dias depois do primeiro turno, todos os direitos deles são restituídos. Que justiça é essa? Que justiça é essa? E uma coisa curiosa nesse processo é que Valmir estava inelegível, condenado à suspensão dos direitos políticos por 8 anos, mas ele teve 3 milhões de recursos do fundo eleitoral. A justiça ficou no meio do caminho, né? Libera uma coisa, não libera outra. Eu condeno, mas eu dou dinheiro para ele fazer campanha. É uma loucura. E depois libera. Não, é uma coisa muito estranha. Elege e deselege. É uma coisa muito estranha. Depois dá direito a ele. E, infelizmente, você não pode investigar os tribunais, né? Todo mundo tem medo, né? A Alessandro começou com a lava-toga, depois eu acho que conversaram com ele mudou de ideia. Fala aí, Alessandro, como é que tá a relação de vocês? Com o Alessandro zero, nem tem. Né? Graças a Deus. Garcia, com tudo. Porque existia aí um grupo que parecia ter uma possibilidade concreta de uma formação de posicionamento. A minha participação nesse grupo durou, eu acho que 6 meses, se eu não me engano. Depois eu fui expulso desse grupo. Né, muito pela minha posição com o presidente Bolsonaro e porque eu comecei a entrar em divergência com o Alessandro, porque eu percebi que ele não era aquilo que as pessoas estavam imaginando dele. Talvez não seja nem falha dele. Ele foi muito ali na omissão, na fantasia das pessoas. Ele não realmente mostrou quem ele era, mas também ele não mostrou quem ele não era. Então, ele, por exemplo, ele chegou, defendeu o armamento na campanha, tal, pegou esse voto bolsonarista e depois foi contra. Mas as pessoas muito fantasiaram também em Alessandro aquilo que eles queriam. Isso aí também é verdade. O eleitor fantasiou o Alessandro algo que ele não era, que ele não tinha nem o que
que mostrar. Então, vale do eleitor também é o seguinte, ó, gente, vamos prestar mais atenção em quem a gente tá elegendo. Sim. Não vamos simplesmente chegar uma carinha aí diferente e vai todo mundo... O Aracaju, o eleitor sergipano, Rodrigo, não sei se é impressão minha, ele tem muito esse perfil de tô chateado com o Rodrigo, vou votar lá. O eleitor brasileiro, né? Acho que é o eleitor mundial, né? Acho que é o ser humano, tô né? contrariado com o Rodrigo, com o André, com o Cátia, eu vou votar em Maria, que acabou de chegar aqui, né? Maria do Céu, que entrou e vai salvar o mundo. Beleza, então eu vou votar em Maria, daí joga todas as... Não sabe nem quem é Maria, não sabe qual é o perfil, qual é o histórico dela. E foi o que aconteceu com o Alessandro. Você repete muito isso no Brasil, né? E foi o que aconteceu com o Alessandro, e assim, ele tinha uma responsabilidade grande, eu acho que ele jogou fora um capital político gigante. Alessandro, se ele não tivesse errado, ele não precisava nem acertar muito. Se ele não tivesse errado, na sua avaliação? Na minha avaliação, é difícil, né? É difícil a pessoa se reerguer. Daniele consegue se reacender? Eu acho que consegue. Tem vida própria? Daniele, ela não tem uma imagem maculada de maneira nenhuma. Acho que a imagem dela é muito boa. Eu acho que ela tem um prejuízo de vencer pelo esse vínculo com o Alessandro, que toda eleição fica, não, mas eu não tô com o Alessandro, não, já tô independente, mas quando vem a hora da eleição, estão juntos. Eu acho que isso atrapalha muito Daniele, porque assim, Alessandro foi uma perda de capital político, eu acho que o Sergipe nunca vivenciou isso, de a pessoa ter, sei lá, 500 ou foi 600 mil votos que ele teve. 500 mil votos, né? Pra Senado, depois ter 80 só pra governo, entendeu? Ele teve menos de 10%, porque ele não conta os votos de Valmir. Sim. Entendeu? Imagine, um coitado, eu vim candidato a prefeito aqui de Aracaju, tive 11. Sem ninguém do meu lado. Sim. Né? Então, em 2020, né? Em 2020, então ele perdeu muito capital político. E se ele não tivesse errado, não bastava ele nem acertar. O fenômeno que aconteceu com o Valmir de Francisquinho não era para Valmir de Francisquinho, era para Alessandro Vieira. O problema é que a postura dele foi assim, desastrosa no Senado Federal. Mas Alessandro era o próximo governador de Sergipe. Era o próximo governador tranquilamente. Esse fenômeno que aconteceu com o Valmir iria repousar todo ele em Alessandro. Você concorda, você acha que Alessandro tá no Senado mais como polícia, como delegado, do que como político? Nem como polícia. Quem ele tá incomodando lá, pelo amor de Deus? Enche o saco de Bolsonaro só. Alessandro tão doido. Que ele chega, ele apoia o Lula. O cara apoiou o Lula. O cara apoiou um bandido, um ladrão. Aí ele chega, uma semana depois da eleição, e diz que a maior pauta dele é o combate à corrupção, que é sistêmica, que é endêmica, que está em todos os locais e babá. Tem até uma frasinha, saiu em Rita Oliveira, né? Quero mandar um abraço pra Rita, extremamente competente jornalista. Aí sai Alessandro dizendo que o objetivo dele lá é combater a corrupção. Ele tá apoiando o ladrão, como é que vai combater a corrupção, pelo amor de Deus? Quem foi que Alessandro incomodou nesses anos lá? Só encheu o saco de Bolsonaro, e aí fez ele perder esse capital todo político. Então, ele não tá sendo nem polícia, ele não tá sendo nem político lá, ele tá sendo um fantoche, pra mim, na mão do sistema lá, do sistema esquerdista. 2024, você falou aí, Valmir poderia ser ou pode ser candidato a prefeito de Aracaju. Valmir Francisquinho, ex-prefeito de Itabaiana, um fenômeno em votos. 2024, o Rodrigo não é candidato a prefeito de Aracaju? Apesar das especulações todas aí? Muitas especulações mesmo. Vamos botar na mão de Deus, né? Eu confesso assim, Cátia, eu não tô ainda pensando nisso. A gente sai de um processo eleitoral que é muito desgastante, né? Esse ano, pra mim, 2022, foi um ano muito duro. Quem acompanhou viu. No começo do ano, tive esse desgaste brutal aí com essa questão do PTB, algo terrível que fizeram com a gente. E depois Deus é tão bom que Deus mesmo que explica pra gente, nos justifica, né? E aí depois a gente viu o que aconteceu com o PTB, com o Roberto Jefferson, o nível de loucura que chegou àquela pessoa. Então, nós somos essa vítima. Então, a gente passa por isso. Logo depois eu perco meu sogro vem a falecer, né? Que na verdade era o avô de minha esposa, mas foi quem criou. E depois a gente entra numa campanha muito dura, muito sofrida, né? Uma campanha que eu vou dizer assim, claro, quem me vê assim na rede social, indo pra cima e tal, mas só a gente que tá do outro lado sabe o peso que é, o peso espiritual. Então, foi muito jejum, muita oração, muita vigília pra gente conseguir chegar nessa vitória. Graças a Deus conseguimos vencer para a honra e glória do Senhor. Então agora eu tô realmente... Não tem uma conversa que eu recebo um amigo, alguém que me apoiou, que ele não peça para eu vir candidato a prefeito de Aracaju. Até porque eu fui deputado federal eleito mais votado de Aracaju. Tive só na grande Aracaju, dos 50 mil votos que eu tive, 4.996, eu tive 27 mil só nos 4 municípios da grande Aracaju. Muitas pessoas me cobram. Vamos botar na mão de Deus, ver o que Deus tem pra gente. O que Deus tiver, a gente vai encarar. Nós estamos quase acabando, mas eu quero fazer a pergunta. O que é que a sua mãe, Simone Valadares, promotora de justiça aposentada hoje, pensa do Rodrigo Valadares político? Rapaz, ela é engraçado, porque no começo ela disse, eu não quero saber de política, não vou me envolver mais com política, minha política foi com o seu pai, que ela já não gostava também muito. Sim. Só quem é esposa de política sabe, né, como é a luta. Ela disse, não vou, se você for o candidato, não vou, quero saber, não vou lhe apoiar. Não conte comigo. Não conte comigo. Na primeira, realmente, eu não pude contar, porque ela era promotora. Então, durante toda a campanha... Não era de Sergipe, ela estava no Maranhão. Ela estava no Maranhão, então, além de... Até não teria problema, porque eu era candidato estadual em outro estado, mas ela estava morando em outro lugar. Então, ela já não pôde me ajudar na minha campanha de 2018. 2020 foi quando ela começou a realmente se envolver. Que ela não queria, mas quando vê filho, não tem jeito. E hoje
hoje minha mãe, assim, me ajuda demais na política, demais. E faz reunião e vai atrás dos amigos que eram amigos de meu pai. E a mulher sábia, né? Eu lembro de Simone com seu pai, a mulher muito sábia, muito acolhedora, isso é muito bom. Né? E hoje ela tá aí com tudo na política. Que maravilha. Rodrigo, agradecer por sua participação aqui no Casa do Seu Papo, porque esse podcast que é de política e sobre política de forma leve, de forma tranquila. Então, agradecer e colocar o espaço à sua disposição. Ô, Kátia, quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer a André, que tá aqui com a gente nos ajudando, né? E dizer que a gente podia conversar aqui acho que mais uma hora, que a gente não ia nem perceber, nem sentir, né? Foi um bate-papo muito legal, né? Espero que todos que estão nos escutando gostem. E pra quem tá me ouvindo pela primeira vez, quem gostou daquilo que a gente conversou, que peço que nos sigam nas redes sociais, Rodrigo Valadares no Instagram, no Facebook, Deputado Rodrigo no TikTok, no Twitter, e pode ter certeza aí que a gente vai estar sempre lutando, trabalhando pelo nosso povo de Sergipe. Falar em rede social, por favor, vocês que nos acompanham, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por estar sempre aqui acompanhando o Casa do Seu Papo, trazendo sugestões, e não esqueçam, nós também estamos aí no Spotify, que é graça e baixa, acompanha sempre a gente, e nas redes sociais, é só nos achar e pesquisando por Casa de Seu Papo, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Assim você fica sabendo de tudo o que acontece no mundo político sergipano